Vamos falar um pouco sobre a parte médica relacionada a Gêmeos e Mercúrio. Vamos lá. Vamos entender primeiro o posicionamento de Mercúrio no céu, porque ele pode nos ajudar a compreender a função metafísica que ele tem. Vamos lá. Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol. O Sol a gente consegue relacioná-lo com a nossa consciência, como se fosse a nossa centelha divina, a nossa luz. Vamos colocar assim. E Mercúrio, como a gente tem falado, ele representa a nossa mente, olha só. Então a gente tem o Sol e logo a gente tem Mercúrio girando em volta dele de pertinho. A nossa mente ela tem a função do espelhismo. O que eu quero dizer? Para poder a consciência se compreender, ela precisa do espelho. Então aqui a gente tem o Sol, a gente tem Mercúrio, a gente tem a consciência, a gente tem a mente. A partir da mente a gente interage e a partir da nossa interação a gente vai se conhecendo. Se a sua consciência se identifica em ser apenas bom, você vai atrair pessoas do outro lado que são más, para poder você equilibrar e trazer a dualidade para a unidade. Isso é um processo de conscientização. Então a gente tem Mercúrio em volta do Sol representando a mente, porque a mente é aquilo que nos ajuda a explicar a nossa consciência. A nossa consciência ela existe por si só, mas o que ajuda a entender e a compreender a consciência é o fato da gente raciocinar. Pois bem, e aí partindo para a questão metafísica, para a questão corporal, a gente encontra Mercúrio como regente do sistema nervoso. O sistema nervoso ele é dividido entre sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Em termos básicos, o sistema nervoso central representa o elo que a gente tem consigo mesmo, o nosso centro, a nossa consciência se percebendo a partir da nossa mente, da nossa racionalização. E o sistema nervoso periférico, que é o que é como se fosse os nossos nervos, vamos colocar assim. Espalhados pelo nosso corpo que responde a esse sistema nervoso central. Então, o sistema nervoso periférico ele representa a nossa conexão com o mundo e o central a nossa conexão consigo mesmo. E o sistema nervoso é aquele que nos ajuda nas nossas ações. É como se fosse o choque que o nosso corpo recebe para poder a gente agir. Os nossos nervos, né? Não vou explicar de uma maneira muito técnica, não, até porque não é a minha área, né? Eu só estou trazendo a correlação entre Mercúrio e a representação metafísica dele no nosso corpo para poder a gente estudar mais um pouco da astrologia médica. Então, o sistema nervoso ele tem como objetivo o elo que a gente tem consigo mesmo e a nossa autopercepção. Quem somos, o que fazemos, como a nossa consciência se exprime no mundo. A gente percebe isso a partir da nossa mente. E a nossa mente, ela é relacionada com Mercúrio no mapa. Então, a partir do nosso pensamento, da nossa interação com o mundo, a gente vai se percebendo, né? A partir da racionalização, como eu disse. E aí eu quero trazer um ponto aqui a respeito dos pensamentos, que é o seguinte. Lei da atração. Dizem por aí que você ter pensamentos positivos, você atrai coisas positivas para sua vida. Mas tenta ficar num quarto trancado tendo pensamentos positivos para poder ver se vai chegar coisa boa na sua vida. Então, essa visão de pensamento positivo é meio tóxica se a gente for olhar. Se a gente fosse se forçar a ter pensamentos positivos o tempo todo. Lembrando que a mente é amoral. A gente julga negativo e positivo de acordo com a forma como aqueles determinados pensamentos geram sentimentos na gente. Se determinados pensamentos geram sentimentos negativos, a gente considera como pensamentos maus. E não deixa de ser. Então, o que eu quero dizer sobre a lei da atração? Simplesmente pensamentos positivos te tornam uma pessoa tóxica. Até porque não dá para poder ser positivo o tempo todo. Começa por aí. Eu diria que a questão do pensamento positivo tem muito mais a ver com você procurar ser mais positivo e otimista na vida e a partir daí você agir em direção. Agora, simplesmente, pensamento positivo não te traz muita coisa, não. Até porque
Não dá para poder você ficar polarizado só de um lado, porque a sua mente, ela tem os dois lados, ela vai sempre te levar de um lado para o outro. Só uma observação, né? Então vamos lá. Vamos trazer algumas doenças do sistema nervoso só para poder a gente ilustrar aqui e ver a correlação que a gente encontra com o mercúrio. Primeiro, a doença de Parkinson é uma doença que acontece no sistema nervoso do ser humano. E por que ela acontece? Primeiro, o que é, né? É uma doença que afeta o sistema nervoso da pessoa e a gente tem a visão daquela pessoa, quando a gente pensa em Parkinson, da pessoa que tem aquela tremedeira, né? Porque a pessoa não tem, o sistema nervoso dela está afetado. Claro que isso acontece devido a muito tempo de autoflagelação, vamos dizer assim. Não no sentido consciente, muitas vezes, né? Essas doenças, ninguém quer ficar doente, né? Vamos começar por aí. Mas por que que uma pessoa chega no ponto de desenvolver Parkinson, de acordo com a metafísica? Primeiro, uma pessoa que durante a vida ela tenta monopolizar o poder todo em volta dela. E aí ela vai, centraliza tudo em volta dela, ela não delega funções e quer fazer tudo, quer exceder a própria capacidade. Ela excede o próprio poder, vamos dizer assim. Ela quer alcançar e abraçar tudo ao mesmo tempo. Tudo bem, às vezes é eficiente, mas isso se torna um tanto sobre-humano, vamos dizer assim. A pessoa não delegar e não achar que ninguém é competente o suficiente para poder fazer alguma função que ela desempenharia muito bem. Isso a longo prazo vai causando falhas no sistema nervoso, consequentemente. Então, o sistema nervoso da pessoa acaba se deteriorando com o passar do tempo e ela perde as funções motoras, né? Pelo menos perde a força, vamos dizer assim. E aí é o momento onde ela se vê, entre aspas, obrigada a depender de pessoas, sendo que ela viveu uma vida inteira fugindo de qualquer tipo de dependência ou até mesmo de buscar auxílio, sabe? Como eu disse, de delegar o poder. Aí tudo que ela mais quis evitar durante a vida acaba acontecendo em algum momento, principalmente ali mais próximo da velhice, né? Pois é, complicado. Então, assim, dependendo da forma como a gente leva a nossa vida, em algum momento a gente colhe o que vai plantando. Outra doença que a gente conhece também como degenerativa, né, do sistema nervoso é o Alzheimer. O Alzheimer, em poucas palavras, é quando a pessoa começa a não ter lembranças de coisas que acabaram de acontecer. Eu já convivi com uma pessoa com Alzheimer e acaba sendo meio perturbador, sabe? Parece que a pessoa tá não sei como dizer, tipo num looping, onde ela tá presa com a memória lá no passado e o que acaba de acontecer ela esquece, às vezes de imediato. É difícil. E em poucas palavras, né? Por que que uma pessoa desenvolve Alzheimer? À medida que ela desempenha uma função de estar sempre cuidando, agradando, fazendo, e não cuida de si mesma, ela não dá a devida importância, não dá o devido valor, não se coloca em primeiro lugar, ela pode desenvolver um Alzheimer que vai degenerando a consciência dela e aí ela se vê dependente, assim como no Parkinson, de outras pessoas. Claro que é muito mais sério do que isso, né? Por exemplo, essa pessoa que eu conheci que teve Alzheimer foi a minha bisavó. E olha só o link que dá pra gente fazer. Ela era de Libra. E a gente entende, a gente conhece um pouco de Libra quando a gente associa que são pessoas indecisas que colocam o outro muito em primeiro lugar e esquecem de si mesmas. Então ela é um caso que dá para poder a gente ilustrar a situação do Alzheimer de uma pessoa que se dedicou muito aos outros e não priorizou a própria vida. Então lá com seus 80 e tantos anos ela estava com Alzheimer bem grave. E foi até o fim, né? Enfim. Claro que essas questões acontecem devido a um monte de coisas, né?
Eu tô analisando apenas a parte metafísica, que para mim faz total sentido, linkando junto à astrologia. Mas vamos lá. Mais uma questão que acontece no cérebro da pessoa, né? É o AVC, conhecido como derrame. Quando a pessoa não respeita os próprios limites na vida, ela excede, quer exceder, excede e vai além dos próprios limites. Isso acaba levando a um AVC. Claro que não é do dia para noite, né? Um monte de coisa que desenrola até chegar nesse nível. É como se fosse assim, a pessoa quer se dedicar a fazer tantas coisas, mas aquilo é excessivo para ela e ela quer insistir naquilo. Então ela se depara com situações onde ela é como se a capacidade dela não fosse de acordo com o que aquele trabalho lhe pede. Não quer dizer que a pessoa não consiga fazer, mas ela deve, às vezes, respeitar o próprio limite até onde ela consegue ir, e se for preciso, ela melhora o desempenho antes de tentar desempenhar tal tarefa. Então, assim, a pessoa vai e fica tanto naquele excesso, ela acaba se tornando desesperada com a situação, né? Ela quer resolver, ela quer fazer, ela quer concluir a tarefa de qualquer forma, no mais rápido possível, e quer abraçar o mundo às vezes, pronto. Então, assim, a pessoa quer, ela se excede demais no que ela pega para poder fazer, né? Ela vai até onde, além do próprio limite. Ela não avalia o próprio potencial antes de ir lá e meter a cara e fazer. Às vezes a vida vai cobrando tanto e ela vai se colocando naquela situação intermináveis vezes. E claro que quando chega num nível de ter um derrame, porque o negócio já está muito grave, né? Avisado, se a pessoa fosse parar para poder ouvir o próprio corpo, ela já teria sido. Mas nem todo mundo para poder se ouvir, né? Ouve muito o lado externo da vida e deixa em silêncio o próprio corpo. E isso desencadeia todas essas doenças que a gente vem falando, né? Toda doença tem uma ligação metafísica, se a gente for olhar. Por exemplo, tudo isso aqui tem a ver com partes do que eu estou falando, mas é como se fosse assim: o que causou uma gripe, por exemplo, não foi simplesmente um vírus ou uma bactéria, foi uma imunidade baixa, por exemplo. E por que a imunidade está baixa? Por falta de alguma coisa no organismo. E por que essa questão no organismo está em falta? Então tudo liga uma coisa com a outra e no final a gente chega na doença. Como eu tô dando o exemplo da gripe, você dizer que pegou uma gripe, simplesmente pegou uma gripe, ficou resfriado, é muito fácil, né? O que eles querem vender pra gente que é isso mesmo, vai lá e compra um remédio e pronto, você está curado. Só que a causa das doenças, elas vêm de cima. Para poder você ter a abertura para algum vírus te afetar, por exemplo, alguma bactéria, é porque teve toda uma degeneração vinda de cima que a gente chama de psicossomatização. Já falei isso aqui antes. Mas vamos continuar, tem mais algumas coisas que dá para poder relacionar com o Mercúrio.